Neste vídeo eu vou falar de uma coisa que eu nunca falei em nenhum momento nesse canal. Eu comecei esse canal em 2011 e de lá pra cá eu nunca falei disso que eu vou te falar aqui nesse vídeo, ok? Então, se você é novo aqui no canal, saiba que durante esse ano de 2025 eu vou te trazer um vídeo por dia falando a respeito do mercado financeiro, de experiências, de operações, de análises, análise técnica, análise fundamentalista e estratégias para você dar o próximo passo no mercado financeiro. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreve e deixa o seu like. O seu like é importante para você treinar o YouTube. Você sabia que você pode treinar o YouTube? Né? Quando você deixa o like num vídeo, o YouTube entende que você gosta daquele tipo de material e ele vai te sugerir mais materiais parecidos com aquele. Então, se esse vídeo fizer sentido para você, deixa o like, porque além de me ajudar a entender que a comunicação está chegando aí, né? Você também está treinando o YouTube para dizer, olha, gostei desse vídeo, portanto, vou deixar meu like e me traga mais vídeos como esse aqui para mim, para que eu possa assistir, beleza? Então, seu like é importante para mim. Bom, eu nunca falei aqui no canal de títulos públicos, tá? Eu sempre estive muito mais do lado mais perigoso do mercado financeiro, certo? Eu comecei em 2009 e eu comecei direto no day trade, tá? Eu fui aprender outras coisas, enfim. Eu comecei direto no day trade e no mercado internacional, no mercado de Forex, principalmente. E eu levei anos para começar a olhar para outras coisas, ações, opções e etc. Eu recebi uma ligação no meio da gravação do vídeo, esqueci o que eu estava falando, mas enfim, voltando, tá? Eu comecei direto no lado mais perigoso do mercado financeiro, que é no day trade, tá? Eu comecei no mercado internacional, Forex principalmente. E depois que eu fui estudar ações, opções e outras coisas, inclusive títulos, né, da dívida pública e etc, tá? E hoje eu resolvi falar para você disso. Eu falo de trading, compra, venda, especulação. Vou fazer um pequeno parênteses no que eu vou falar aqui, tá? Existem muitas formas de nós atuarmos no mercado financeiro, nos mercados financeiros. Não existe só um, existem muitos, tá? Muitos mercados financeiros, dependendo do tipo de ativo dos participantes e do tipo de operações que se realiza nesses mercados. Então, e existem várias modalidades de operação. Então, por exemplo, existe o mercado de ações, e no mercado de ações é possível ser um swing trader, né, alguém que se posiciona com perspectiva de mais dias, ou day trader também no mercado de ações. E position trader, né, alguém que se mantém por comprado ou vendido, enfim, posicionado por anos. Então, dentro de cada mercado existe as diferentes formas de você se posicionar, dependendo da sua perspectiva temporal, do que você busca. Beleza? Eu sempre falei, principalmente, vamos dizer assim, né? Eu sempre falei principalmente de Forex aqui, tá? Operações com moedas. Euro, dólar, libra, ien, etc. Gráfico e etc. De forma geral, desde lá de 2000 e bolinha, eu sempre me posicionei, ou na maior parte do tempo, me posicionei como um trader, um day trader, alguém que compra e vende predominantemente dentro do mesmo dia, também como um trader técnico, que olha para o gráfico, principalmente, tá? Para tomar decisões. E no Forex. Então, Forex, Day Trade e Trader técnico. Essas três coisas, que é aquilo que o trader de varejo, talvez seja o seu caso, começa fazendo. Depois que eu fui estudar mercado de ações, swing trade, position trade, swap, taxa de juros, macroeconomia, opções e etc. E hoje, partindo do meu compromisso, né, com aquilo que eu vejo, que eu acho que pode ser interessante para você, eu vou te falar de uma coisa chamada Tesouro Direto. Pois é, talvez você já tenha ouvido falar aí no canal do primo rico, do primo pobre, do primo não sei de quem, desse tipo de coisa. Mas eu quero dar minha contribuição para você aqui com relação ao Tesouro Direto, tá? Vamos então falar rapidamente, não vou me estender muito, vou ser o mais breve possível, o que é taxa de juros. Taxa de juros é a taxa com que é remunerado aquele que empresta o seu dinheiro para o outro. Isso é a taxa de juros. No Brasil, nós temos a taxa Selic, tá? Sistema de Liquidação e Custódia, enfim, Sistema Eletrônico de Liquidação e Custódia, que basicamente existe um sistema, tá, que monitora a compra e venda, né, de títulos e etc. entre grandes instituições, os dealers, e ele traz essa taxa Selic para a gente. O Banco Central do Brasil, o Bacen, ele atua comprando e vendendo junto às suas contrapartes, esses dealers, para manter a taxa de juros no alvo daquilo que foi estabelecido pelo Copom, né, Comitê de Política Monetária
Beleza? Então nós temos o Copom, que é um grupo de pessoas, economistas, que determina a taxa de juros baseado naquilo que vê de perspectiva de inflação. Vamos então por partes. Temos o Copom. O Copom determina qual deve ser a taxa de juros, ok? Baseado na perspectiva de inflação futura e etc. Então, o Copom diz, olha, a taxa de juros deve estar em 12,25% ao ano, por exemplo, ok? E aí nós temos o Banco Central, que ele entra comprando e vendendo títulos para manter essa taxa de juros no alvo. Então ele faz as operações overnight ali, enfim, de um dia para o outro, com dealers, né, que são grandes instituições que compram e vendem para manter essa taxa de juros mais ou menos estável. A taxa de juros do Brasil, tá? Vamos falar do Brasil agora, ela determina, em grande parte, a remuneração para aqueles que emprestam dinheiro para o governo. Se a gente pegar esse tema, posso inclusive fazer um vídeo, tá, sobre isso, mas se a gente pegar esse tema de emprestar dinheiro para o governo, a gente, cara, dá para fazer mais 365 vídeos somente dessa parte, ok? Por que o Brasil, por que o governo precisa do seu dinheiro, né? Ele não pode simplesmente imprimir mais dinheiro. Ele causaria uma inflação absurda, então ele não pode fazer isso, tá? Também existe a responsabilidade fiscal e uma série de outros elementos. Mas, basicamente, temos o Copom, determina a taxa de juros, o Banco Central vai fazer compras e vendas entre os dealers para manter essa taxa de juros equilibrada ali naquilo que foi estabelecido em 12,25, 12,5, 11,75, qualquer que seja a taxa de juros Selic do momento. A taxa de juros, ela serve como um parâmetro para toda a economia para remunerar aqueles que estão emprestando o seu dinheiro. Essa também é a taxa de juros que os bancos comerciais, Bradesco, Itaú e etc., né, que atendem a pessoa física, etc., eles utilizam como base para, a partir daí, tomar como referência isso e saber quanto que ele deve cobrar na hora de emprestar o dinheiro para alguém que vai comprar uma casa. Imagina que você queira financiar uma casa, ok? O Banco Itaú, você vai lá no seu Banco Itaú e você quer emprestar, sei lá, 500 mil reais para comprar a sua casa. Um exemplo, tá? O Banco Itaú vai fazer o quê? Bom, ele vai olhar para a taxa Selic. A taxa Selic está em 12,25% ao ano. E ele vai, então, ele vai fazer uma análise do seu risco. Quanto maior for o seu risco de inadimplência, maior será a sua taxa de juros, que ele vai cobrar de você, tá? E então a taxa Selic, ela é utilizada para definir, utilizada como um parâmetro para definir a taxa de juros da economia como um todo. E também para definir quanto que o governo vai te pagar caso você decida emprestar dinheiro para ele. Ou seja, quando você decide emprestar o seu dinheiro para o governo, ele paga juros, né? Afinal, ele não pode te obrigar, a dar dinheiro para ele. Tá? Foi feito isso no passado, não deu muito certo, enfim. Né? Existe, inclusive, uma memória econômica aí de muita gente que fala sobre o confisco da poupança. Mas isso é outro assunto também que a gente pode ir muito longe. E aí, a gente tem o quê? Nós temos o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É um mecanismo de compra e venda. Vamos para a tela. É um mecanismo de compra e venda de títulos públicos no Brasil, que você pode investir o seu dinheiro e ser remunerado por isso. E aqui que começa a ficar legal. Porque é claro que taxa de juros alta, ela sempre ofende, né? Por causa que a taxa de juros alta, ela tende a aumentar o desemprego. Ok? Eu já te falei isso em outro vídeo. A taxa de juros, quanto mais alta a taxa de juros, né, maior é a possibilidade das pessoas não quererem, por exemplo, empreenderem. Tá? E quando elas não querem empreender, enfim, ou a empresa, né, vende menos, ela acaba demitindo funcionários. Então, taxa de juros alta pode significar um aumento no desemprego. E aí? Bom, o que nós temos então aqui? Estou no site tesourodireto.com.br, tá? E aqui nós podemos ver os títulos públicos que estão disponíveis. E aqui que começa a ficar legal. Por que eu estou fazendo esse vídeo, né? Falando de títulos, Tesouro Direto e etc. Tá? Porque alguém me perguntou sobre diversificação de carteira de investimentos. E eu acho que isso aqui é uma coisa legal de você colocar um pouquinho. Até para você poder, na sua roda de amigos, lá no churrasco, né, no final de semana com seus amigos, você poder bater no peito e falar, mano, eu que sustento o governo, eu que empresto dinheiro pro governo.
né? E você pode, você pode começar a investir a partir de R$ 7,55. Cara, isso aqui é uma Coca-Cola de lata, ok? Se você vai comer um lanche, tá? Você pede uma Coca-Lata, é mais caro do que isso. R$ 7,55, pô. Você consegue fazer isso aqui, certeza, tá? Então, quer dizer, a partir de R$ 7,55 você já pode bater no peito e dizer que você ajuda a sustentar o governo e que você ajuda a levar esse país nas costas. Olha que legal. Pô, é bacana, na verdade. Fala a verdade. Eu fico empolgado com essa ideia, tá? Pô, não, cara, eu ajudo. Eu empresto dinheiro pro governo. O governo brasileiro, ele, né, ele me deve. Basicamente é isso, tá? Então, o que é um título público? Basicamente, agora, de novo, né, uma explicação para ficar bem didático o vídeo. O que é um título público? É, basicamente, um título, tá? Uma promessa, né? É como se fosse uma nota promissória, um cheque. Talvez você é muito novo ainda e não tenha visto cheque. Eu já tive cheque, já assinei cheque, tá? Enfim, é como se fosse um cheque, uma nota promissória, onde o governo te diz, olha, eu vou te pagar, por exemplo, aqui, né, 15,28% ao ano, se você esperar até o final, dia 1º de janeiro de 2027. 15,28% ao ano. Essa rentabilidade, tá? Nós temos esse outro Tesouro IPCA, tá? Nós temos o IPCA. O que é o IPCA? É Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é basicamente uma das principais medidas de inflação no Brasil, ok? Então, é a inflação mais 7,7% ao ano. Na prática, isso vai dar aí 7,7% de rentabilidade real, ou seja, acima da inflação. Você pode investir a partir de R$ 31,90, tá? Tesouro Selic, você vai ter a Selic, a taxa básica está em 12,25, enfim, alguma coisa aí, mais 0,029. Então, aqui você vai ter basicamente a Selic, tá? Mais uma quilherinha por cento ao ano. Investimento mínimo R$ 158. Você pode ver todos os títulos. Agora, pô, Diógenes, você fala de trading, cara, você fala de day trade, agora você está falando de título público, Tesouro Direto? Pois é. Por que eu estou falando isso, tá? Para você. Porque eu quero te apresentar possibilidades. Possibilidades. Você precisa entender. Eu acredito, eu entendo, tá? Penso, minha opinião, que você precisa entender como que funciona isso na prática. Então nós temos aqui um Tesouro pré-fixado 2027. Olha só. Veja bem. Rentabilidade anual 15,28% ao ano. Investimento mínimo 7,55. Tá, o preço unitário, R$ 755, vencimento 1/1/2027. Na prática, significa que se você comprar o título e você manter esse título até o dia 1º de janeiro de 2027, você terá ganhado uma rentabilidade anual de 15,28%. Aqui temos uma situação um pouquinho, né? Veja bem, estou dando só uma entradinha no assunto. Porque quando a gente vai para Tesouro Direto, títulos públicos, é um outro universo à parte, que você pode, inclusive, aprender como fazer operações muito rápidas e etc. Cara, é um outro universo diferente do trade, tá? E também é mercado financeiro. Então nós temos Tesouro Pré-fixado 2031, 14,91% ao ano, tá? Você pode investir a partir de 4,37. Não dá nem para comprar uma Coca, tá? E você, se você segurar até o dia 1º de janeiro de 2031, você vai ter 14,91% ao ano, ok? Tesouro Pré-fixado 2035 e assim vai. Então, Tesouro Selic, né, Tesouro IPCA. Qual que é Vou dar uma pequena entrada nesse assunto para você entender. Esses caras aqui, eles têm um certo risco. Qual que é o risco? Quando você compra um tesouro pré-fixado, né, de 15,28% ao ano, parece bacana. A gente tem a inflação de 4 e alguma coisa, tá? Então vai ter um ganho real aí de 11% ao ano, mais ou menos. Porém, se a taxa de juros subir, o que acontece? Né, aumenta a taxa de juros, o que acontece com essa rentabilidade? Ela fica menor, certo? Por quê? Por causa que isso aqui é fixado, é pré-fixado. Você não tem como mudar. Você já comprou um título que é 15,28. Imagina que quando é em 2026 a taxa de juros está em 20% ao ano. Tomara que não, né? Espero que não. Mas se tiver em 20% ao ano, cara, você tem esse título aqui, ele vai te pagar a taxa de juros. Então, quer dizer, na situação, na hipótese de que a taxa vai para 20%, tá? Quer dizer, esse investimento é mais interessante do que esse. Porém, também existe a hipótese de que, se você comprou esse de 15,28
e a taxa de juros cai para 7%, esse aqui fica mais interessante. Mas você não sabe o que vai acontecer no futuro. Tá? Então nós temos pré-fixado, nós temos Tesouro Selic, que é baseado na taxa de juros mais um pouquinho. A taxa de juros no Brasil é historicamente, né, boa parte do tempo, ela está acima da inflação. Então, se você ganhar a taxa de juros, você vai ter um ganho real. Tá? Tende a ter um ganho real. E nós temos esse aqui. Esse aqui eu acho legal. Tá? Minha opinião pessoal para você é isso aqui. Ó. Esse aqui eu acho legal. IPCA. Por quê? Por causa que ele te protege da inflação. Ele te protege da inflação. Ou seja, ele vai te dar o IPCA, ele vai te dar a inflação anual mais 7,7%. Ok? Então, você vai conseguir se proteger da inflação e vai ganhar um ganho real de 7,7% ao ano. Você pode investir a partir de R$ 31,90. É pouco dinheiro, cara. Pô, não custa nada. Talvez você já tenha perdido mais dinheiro do que isso no day trade, tá? Muito provavelmente. Ok? 7,52. Qual que é o risco disso, Diógenes? Bom, existem alguns riscos. Tá? Qual que é o risco? Se você, por exemplo, você precisa olhar para isso aqui, ó. Qual que é o vencimento do título? Então esse aqui, por exemplo, ó, eu diria que é um dos melhores, na minha opinião, tá? Se você esperar até o dia 15 de maio de 2029, você vai ganhar o seu dinheiro, né, o capital que você investiu, mais a inflação do período, mais 7,7% ao ano. Ok? Então, beleza, rentabilizou 7,7% ao ano, se você esperar até esse dia aqui. O problema está que se você... O problema não, né? Pode ser um problema e pode ser uma oportunidade também. Se você precisar do dinheiro antes e você tiver que vender esse título, você pode vender ele mais caro ou mais barato, porque todos esses títulos sofrem marcação a mercado. Na prática, isso quer dizer o quê? Na prática, isso quer dizer que se você comprou o título, tá? E se você precisou do dinheiro para daqui 3 meses, você pode vender no mercado, mas aí você pode vender mais barato ou mais caro, e você pode perder dinheiro mesmo em um título que supostamente não perde dinheiro. Por que não perde dinheiro? Por causa que o risco aqui é você tomar calote do governo, o que é um risco baixo. Ok? Qual que é o risco? Se você esperar até o final, o risco aqui é se o governo não pagar, der calote. Tá? O que eu acho difícil. É muito mais fácil você perder dinheiro no day trade do que você tomar o calote do governo brasileiro, tá? E eu não estou, como é que fala, exaltando o governo brasileiro, é que a probabilidade é muito maior, ok? Então, a economia do Brasil tem seus prós e seus contras e etc, mas, cara, a chance de tomar um calote eu acho baixa, tá? O calote aqui é o risco do país, aqui é o risco Brasil, ok? Se você perder... Se você não pagar, né? Tipo, o governo não vou pagar ninguém. Enfim, você perdeu. Mas a chance disso acontecer é muito baixa, tá? Baixíssima. Então, o que isso quer? Por que eu estou te mostrando tudo isso aqui para você? Para você entender. Veja bem. E eu vou falar disso também, tá? De como você fazer diversificação ao longo desse ano. Né? Eu vou te falar disso ao longo do ano. De como você fazer diversificação. Então, talvez você tenha 100 mil reais. Cara, eu não quero... colocar 100 mil reais no day trade, porque é arriscado, eu ainda não sei muito bem, e etc. E tal. Cara, coloca 80%, 90% do dinheiro, né, em títulos públicos que vai te proteger, vai te proteger da inflação, né, e aí você coloca o resto no day trade para você operar. Tá? E aí existem estratégias nesse sentido, onde você pode colocar lá, por exemplo, 90 mil reais. Imagine que você tenha 100 mil. Você coloca 90 mil reais em títulos, por exemplo, tá? E você pega 10 mil e coloca lá na corretora, para você operar como se ele fosse 10 mil. Mas isso aqui também é um outro tema, é um tema para um outro vídeo. Por que eu estou te mostrando isso? Porque muita gente utiliza o Tesouro Selic para guardar a sua reserva de emergência. O Tesouro Selic, ele tende a oscilar menos do que os outros. Então, a reserva de emergência tende a ser guardada a reserva de emergência tende a ser guardada, muitas pessoas fazem, tá? É uma estratégia de você guardar comprando títulos do Tesouro Selic, porque a marcação a mercado do Tesouro Selic tende a ser menos agressiva, ela oscila menos e etc. Então é mais tranquilo. E vamos combinar, né? A maior parte das pessoas perde dinheiro no day trade enquanto está aprendendo
tá? E isso é possível que aconteça com você também. Então, se você tem grana e você quer investir, cara, coloca um pouco, eu diria um pouco, tá? Você pode ir para o mercado de ações, você pode colocar um pouco do seu dinheiro no mercado de ações, pode colocar um pouco do seu dinheiro em day trade e etc. E colocar um pouco do seu dinheiro em títulos públicos. Ah, Diógenes, mas eu vou investir lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos paga pouco, cara. A taxa de juros é baixa. Tá? A taxa de juros é mais baixa do que no Brasil. Ah, mas o dólar se valoriza. Pois é, isso é verdade. Mas se você tiver um IPCA mais 7, né, mais 8 aqui, mais 7, quase 8, né? IPCA mais 7,52, isso aqui já te protege da inflação e traz para você uma rentabilidade real. Ah, Diógenes, mas eu quero ganhar 100% no ano. Aí você tem que ir para o mercado de ações, aí você tem que ir para o day trade para você. Só que aí o que acontece? Você também tem mais risco. É importante entender que o risco, ele anda do lado, ele é vizinho da oportunidade, tá? O risco é vizinho da oportunidade, ele anda colado um no outro assim, ó. Ah, eu quero ganhar 100% no ano, ou quero fazer 20% no mês, né? Aquele desejo do trader de varejo. Pô, legal, cara. Então tem que ir para a renda variável, mas você precisa saber que o seu risco também vai ser muito maior. E se você estiver disposto a correr o risco, portanto, sim, busque aí os seus 20% ao mês e etc. Mas, para você que quer diversificar, né, poxa, existem algumas oportunidades, tá, que elas não acontecem o tempo todo. Por exemplo, você comprar um título que ele vai te pagar o IPCA mais 7,7, ou você ganhar 15% ao ano, né, com risco o quê? Risco Brasil. Tá? Então, estude, o que eu quero dizer para você é o seguinte, estude essa possibilidade. Olha, eu sei que muita gente está muito naquela visão especulativa. Eu quero comprar, quero vender, quero negociar, quero tal, não sei o quê. Cara, eu quero ver o candle subindo, o candle descendo, eu quero comprar no suporte, vende lá em cima e tal. Beleza, ok. Né? Beleza, isso é ótimo. Tá ok. Eu gosto disso. Você provavelmente gosta disso. Porém, estuda, entende que existem outras possibilidades. Tá? Existem outros caminhos que também te permitem você diversificar e você crescer o seu capital. Não tão rapidamente, mas com mais segurança e mais tranquilidade. Minha opinião, o principal, eu diria que se você não souber muito bem o que você está fazendo, a melhor coisa é você comprar o título e esperar até o vencimento. Ok? Ou se você vê, né, que o seu título valorizou, e aí entra um outro universo onde você pode comprar e esperar que o título se valorize e vender ou sair da operação, né, vender o seu título antes do final do vencimento. Mas aí você tem que, né, estudar sobre isso para que você tenha capacidade de fazer boas escolhas nesse sentido, tá bom? Durante esse ano de 2025 será um vídeo por dia, então deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não tiver inscrito, amanhã teremos vídeo novo. Um forte abraço, deixa seu comentário para mim aqui. Pô, se você chegou até o final, deixa seu comentário e fala para mim se você já teve títulos do governo e etc. Se você tem, qual que você tem, né? Que rentabilidade que você tem. Vamos conversar aqui nos comentários, isso vai ser muito legal. Se você chegou até o final, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa para mim se você já atua, se você já tem títulos do governo, pelo menos para bater no peito. Fala, mano, eu que ajudo a sustentar esse país, cara, eu levo esse país nas costas. É um bom argumento para um churrasco com os amigos, né? Eu empresto dinheiro pro governo. Um abraço, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fique com Deus e até mais.